Olá, doutor Diego. É uma satisfação tê-lo conosco aqui no cartório, mesmo que online, para nós conversarmos a respeito da Lei 11.441 de 2007, que trouxe a possibilidade do inventário partilha, como também o divórcio e a separação junto aos cartórios. Mas antes de qualquer coisa, vamos começar apresentando o Dr. Diego da Silveira. Dr. Diego é advogado, professor, ele é especialista em direito, também mestre e agora doutorando em direito, membro da diretoria do IBDFAN Rio Grande do Sul, palestrante e um profundo conhecedor da matéria jurídica. E, além disso, gostaria também de trazer o lado da amizade que nós temos de longa data, um grande amigo, que está sempre disposto, trabalhando e estudando essas questões referentes ao direito de família, direito às sucessões, enfim. Doutor Diego, muito bem-vindo. E esteja à vontade para fazer as considerações sobre essa Lei 11.441, no sentido de trazer como que você vê no sentido de acesso à justiça. Primeiramente, doutora Joana Malheiros, é um prazer estar dividindo esse vídeo contigo, com os teus usuários do teu cartório. Como é importante esse trabalho que tu faz, né, de difundir a informação para as pessoas, para que elas saibam seus direitos, saibam o que podem fazer, o que não podem fazer, né? Muitas vezes tem já previsto na nossa legislação, né, atos que podem ser realizados e as pessoas não fazem, né, não costumam praticar determinados atos que vão dar segurança jurídica, que vão propiciar uma vida melhor para as pessoas, porque não sabem, né, de que isso é possível. Então, tem uma série de exemplos, né? Mas essa lei 11.441, eu digo que nós tivemos a reforma do Poder Judiciário, mas a grande revolução que nós tivemos no Poder Judiciário foi a possibilidade da retirada, né, de atos privativos pelo Poder Judiciário, trazendo para a atividade notarial registral. Isso foi muito importante, modificou muito a vida dos operadores do direito, né? Inclusive, quando foi promulgada essa lei, os tabeliães, os registradores entraram, por exemplo, enlouqueceram. Como é que nós vamos realizar isso? Até porque, assim, era do dia para a noite, né? Passavam assim, uma série de atividades que pertenciam ao Poder Judiciário a ser realizados de maneira extrajudicial. E por que isso tinha que fazer de maneira extrajudicial? Porque nós temos, né, uma série de processos, né, digamos, uma superlotação dos fóruns dos tribunais de justiça com demandas, cada vez maior o número de demandas. Então, aquelas atividades que seria possível realizar por um ente, né, alguém representando o Estado, porque os tabeliões e os registradores têm fé pública, né, eles são investidos num cargo público, tem toda uma investidura, né, digamos, pública e de todos os princípios relativos ao direito notarial registral que tutelam essa possibilidade. Então, se trouxe para as pessoas a possibilidade de fazer o inventário, que todos nós sabemos que os processos de inventário se arrastam muito. Quantas vezes, o inventário lá do início de 1900 e lá vai quebrada, né? Por quê? Porque os processos não terminam nunca, os processos de inventário. Então, de fazer os inventários de forma extrajudicial, se não houvesse, né, herdeiros incapazes, e se fossem todos, né, concordes, se tivessem todos, né, haveria um consenso com relação a como fazer aquele inventário, e se não houvesse testamento, sendo que essa questão com relação ao testamento, hoje
um pouco, está superado, pelo sentido de se tem testamento, se fizer um procedimento judicial para abrir o testamento, ver que o testamento não tem nenhuma nulidade, está tudo ok com o testamento, e aí se traz essa certidão de que o testamento está ok, e se faz de maneira extrajudicial. Assim como os divórcios, né, e a dissolução de união estável, né, de que também, se estiverem de acordo, né, com a dissolução da relação e também com relação à partilha de bens, e não houver menores, não houver crianças, não houver filhos, crianças e adolescentes, filhos do casal, né, e também, agora, né, também temos uma posição de que se faz tudo o que se pode fazer de maneira judicial e deixa só as questões com relação aos alimentos, com relação à guarda, com relação à convivência, para o Poder Judiciário, que isso tem de vista que tem que ter intervenção do Ministério Público, tem que ter uma análise, né, que são direitos indisponíveis das crianças. Então, assim, isso foi uma grande revolução, e isso tem, eu digo, foi uma mudança muito drástica, muito grande na vida das pessoas, porque acabou se utilizando essas ações, né, ações de Estado, né, de dissolução de união estável, divórcio, e com relação à partilha de bens, né, inventário e a partilha de próprias relações amorosas, né. Então foi muito, né, muito saudada, né, por todos os operadores de direito, essa grande revolução. Para nós, tabeliães e registradores, nós podemos dizer que foi um marco na atividade notarial e registral, porque trouxe essa possibilidade para as pessoas fazerem de maneira muito rápida, ágil, para ter atendido o seu objetivo de um divórcio, uma partilha de bens extrajudicial. Claro que tem que seguir alguns requisitos que a lei estabelece, mas uma vez vencidos esses requisitos, atendidos esses requisitos, isso traz um grande benefício para a sociedade, porque de forma muito ágil, rápida, eu vou conseguir fazer o divórcio, ou eu vou conseguir fazer o inventário e a partilha dos bens. Você fala... Eu posso só fazer mais um acréscimo com relação a essa grande mudança, também o fato de ter trazido isso para a matéria, né, essa matéria para a esfera extrajudicial, é que os emolumentos que são pagos aos cartórios e aos tabelionatos, em especial aos tabelionatos, são infinitamente menores do que as custas judiciais. Então, assim, por exemplo, com relação ao inventário, muitas vezes o valor que se paga das custas é 10, 15, 20 vezes maior o valor que se pagaria se fosse fazer de maneira extrajudicial. Inclusive, aí a gente explica para as partes, olha, se vocês ficarem brigando, além de demorar muito mais, vocês vão ter um valor muito maior a pagar, né? Então, vale a pena né, abrir um pouquinho, né, mão de né, dos seus direitos, se for o caso, né, abrir mão ou alguma discussão de algum bem, e aí fazer de maneira, né, consensual nos tabelionatos, e aí, com isso, economizar o valor das custas judiciais. Exato, Diego. Além, né, desta agilidade toda, a economia de tempo, nós temos a economia de dinheiro, de valores. Como você bem retratou, os valores no extrajudicial, no cartório, são bem menores do que no Poder Judiciário, do que os valores para pagamento das custas judiciais. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E quando você fala ali que uma parte, às vezes, cede um pouco, mas, na verdade, não há perdas, há ganhos para ambas as partes, porque elas vão resolver o problema. Elas vão sair daquela situação e ambos estão aptos, como, por exemplo, num divórcio, para resolver outras questões, para recomeçar a sua vida, enfim, e numa partilha de bens os bens já partilhados, enfim, fica tudo definido, não tem aquela confusão, aquele conflito delonga, se arrastando por anos e anos. Então, acho que as pessoas precisam ter esse olhar. Às vezes a gente fala assim, não, mas cede, vou perder. Não está perdendo, está ganhando. E hoje em dia é dinheiro. O tempo para nós é precioso. Então, nesse sentido, eu acho que, como você retratou, essa possibilidade, se as pessoas utilizarem mais os cartórios extrajudiciais para fins de atender esses objetivos, todo mundo sai ganhando.
E, aproveitando o ensejo, eu gostaria, assim, que você abordasse, como você milita muito na questão do direito de família e tem muitos acompanhamentos, se em algum momento, numa partilha ou num divórcio, qual é a pergunta mais frequente das partes? Quando as partes vão se divorciar, uma vez preenchidos os requisitos para fazê-lo através do cartório, do tabelionato, qual é a pergunta mais frequente, as dúvidas que esse casal traz, você poderia nos relatar? Posso, né? Até assim, eu vou separar, né? Com relação ao inventário, né? A pergunta mais frequente é a questão com relação se é possível fazer o inventário extrajudicial, excluindo algum dos herdeiros que eles não querem que participe do inventário. Então, então se a gente fizer nós, que somos todos de acordo de maneira extrajudicial, se é possível fazer, mesmo que haja algum herdeiro que não se dê bem, ou seja algum filho fora do casamento. Então, tem essa pergunta é muito corriqueira com relação aos inventários. Tá? Então, se é possível fazer um inventário extrajudicial, sendo que haja algum herdeiro que não participe. Não, isso não é possível, tá? Quando se fazer, né, o inventário extrajudicial, todos os herdeiros conhecidos, né, do falecido, do autor da herança, têm que participar desse inventário extrajudicial. Se isso não ocorrer, não é possível fazer de maneira extrajudicial. Se um só tem 20 herdeiros, que são os sucessores, né, que vão participar daquele inventário, se apenas um deles não concorda, não é possível se fazer de maneira extrajudicial. Mas vai dizer, né, doutor Diego, mas isso não é ilógico. Então, a maioria concorda, só um que é o chato, né, ou porque é um que, por algum motivo, né, não quer, né, ou porque não quer, né, dividir as despesas, ou porque não concorda com alguns bens, né, que vão ser partilhados, ou porque ocorreu algum adiantamento da legítima, né, os falecidos deixaram, o falecido deixou algum bem para algum desses herdeiros e não quer trazer para ser partilhado. Então, bom, né, os motivos não importam, né? Agora, se faltar um dos herdeiros, não é possível de maneira extrajudicial. E com relação às separações, né, a dissolução de união estável e divórcios, tem aquela pergunta se a pessoa pode se recusar a, entre aspas, dar a separação, né? Então, fora questões de partilha de bens, que tem assim, daí depende de cada caso concreto, mas isso tem muito com perguntar, não, ele pode não me dar o divórcio? Não, né? Se as pessoas têm que estar juntos porque querem estar juntos. Antigamente, né, quando se tinha uma separação judicial, tinha que provar a culpa da outra pessoa para que fosse, né, procedente a ação de separação, e aí as pessoas pudessem se separar. Porque isso era um absurdo, até porque a culpa pelo término de uma relação nunca é de uma pessoa só, é uma série de coisas. Então, né, aqui, hoje em dia, onde sequer há prazos, né, mesmo a emenda constitucional do divórcio permitiu que se precisasse ter que passar um ano depois da separação judicial, ou 2 anos de separação de fato, para que pudesse fazer o divórcio, olha, né, não tem mais prazo, as pessoas não querem mais estar juntos, cada um segue o seu caminho, né, acaba tendo outro relacionamento, seguem as suas vidas, é muito melhor, como tu bem referiste, né, o tempo de ficar brigando, né, e em especial relações de afeto fazem que as pessoas utilizem o processo judicial como um vínculo para não terminar a relação. Então, eu continuo lá brigando com ela, eu continuo brigando com ele. E, então, tem essa possibilidade de que não importa se a pessoa concorda ou não concorda, esse é um direito potestativo, um direito que a pessoa tem de não querer mais aquela relação, né? Então, de dissolver a união estável ou ter o divórcio. Nós temos uma questão que está se discutindo atualmente, que é o divórcio impositivo, que seria a pessoa ir lá e fazer o requerimento para o divórcio, independentemente da vontade da outra parte. Isso não é o que está na legislação, né? Tem algumas corregedorias de alguns estados que prevêem essa possibilidade. Eu acho que isso é uma ilegalidade, né? Não pode proceder de uma forma, embora a pessoa não pode se recusar, não vai poder se recusar, mas o que está na lei é que para que ocorra o divórcio de maneira extrajudicial tem que ter o consenso dos dois. Então, essa é uma questão que envolve a questão se pode me dar o divórcio ou não,
né? E essa questão do divórcio positivo é uma questão a nós pensarmos e refletirmos. Exato. E ainda, Diego, eu gostaria, sim, que você relatasse algum caso que você acompanhou na tua militância de advogado, num procedimento extrajudicial junto ao cartório, que também traz alguma marca, que marcou, assim, a tua trajetória profissional. Bom, doutora Joana Maneiros, então, assim, tem uma série de casos, né, série de situações onde que, como é, assim, a atuação como advogado e como advogado é importante, né, é importante para auxiliar as pessoas a resolver os seus problemas. Então, que eu fiquei satisfeito por exercer a advocacia, contribuir, né, para resolver, né, uma partilha de bens que passava muito tempo que não se realizava, o reconhecimento de uma união estável. Então, assim, juridicamente, então tem digamos, uma atividade do advogado, até porque eu digo, o advogado é o primeiro juiz da causa, porque ele que é procurado pelas partes. E que bom que as pessoas procurem seus advogados. Você que está aí na sua casa, no seu trabalho, no seu escritório, vendo esse vídeo, né, procure, né, aqui não está fazendo propaganda de advogado, né, mas assim, procure um profissional especial que seja especializado em família e sucessões, para que ele possa te dar uma assessoria que possa resolver os seus problemas. E aí, muitas vezes são questões que são simples de se resolver, ou muitas vezes uma assessoria prévia auxilia a problemas futuros, pagamento sucessório, com relação ao pagamento matrimonial, né? Então, de como evitar problemas depois do divórcio, a discussão do estável. Então, uma série de coisas que é possível fazer com relação às relações de namoro, contratos de namoro. Tem uma série de possibilidades que os advogados podem informar né, as pessoas que podem fazer. Eu vou trazer um exemplo que tem a ver também com a matéria da tese de pesquisa do meu doutorado, que eu participava de um programa, né, institucionalizado pela Unisc, que também tinha a ver com, né, era vinculado ao CNJ, no qual era Quem é o Meu Pai? Então, assim, esse programa, né, que era um programa da instituição, onde os alunos, né, eles auxiliavam a pesquisar quais, né, no registro civil lá de Capão da Canoa, né, no campus de Capão da Canoa da Unisc, quais crianças daquele município não tinham pai registral, não tinham pai no registro civil. E aí se fez uma pesquisa para ir atrás das mães para identificar por que não registrou a criança no nome do pai. E por uma série de motivos, né? E dentre digamos, esse programa que foi realizado, uma, né, das pessoas que acabou sendo pesquisada era uma aluna nossa da Unisc, né? E aí, quando a gente fez, digamos, esse intercâmbio, né, contato com as mães, assim, conseguiu se convencer aquela mãe daquela aluna a fornecer que era o pai, e aí se formou um vínculo, porque aquele pai nunca tinha só ciência de que ele tinha tido uma filha. A aluna tinha 25 anos de idade, né? E aí o pai não sabia que tinha uma filha e ela não sabia que era seu pai, né? E aí foi muito bacana, né? Eu presenciei aquele encontro deles, né? Depois presenciei que eles passaram a ter uma relação muito bacana, né? Muito afetuosa. Eu indiquei esse mesmo caso para um programa TVE, né? No qual foi feita na época, né? Foi feita uma reportagem, né, com relação a esse caso. Então, assim, é uma situação onde a paternidade, o pai é muito importante. Claro que as mães são importantes, são muito importantes, mas a figura do pai é muito importante. E cada vez mais, pai é importante. Então, eu, por exemplo, tenho 2 meninos, e eu vejo assim, como cada momento que eu tenho com eles são únicos, né? E são inesquecíveis e não tem, o cara perde aqueles momentos, não dá para voltar no tempo. Então, em face, né, de que essa omissão da paternidade, inclusive, antigamente, em face dos cartórios, tínhamos os formulários que eram preenchidos, né, que eram datilografados, e quando não tinha o espaço, tinha o espaço do pai e da mãe. O espaço do pai, como não ia ser indicado que era o pai, se colocava uma série de asteriscos. E aqueles asteriscos
né, pareceriam umas estrelas. Então, o nosso ministro do STF, o ministro Fachin, na época professor da Universidade Federal do Paraná, ele cunhou o termo do filho das estrelas, né? Que aquele filho que não tinha o pai registral, né? Que aqueles asteriscos que pareceriam estrelas, mereceria ter um pai, e como era importante a paternidade. Então, assim, eu aponto para as mães que estão em dúvida se registram, que é possível fazer, né, esse reconhecimento extrajudicial, né, tanto se por acaso já foi feito o registro, de contatar esse pai para ir lá fazer esse registro. Então, tem todo o procedimento, os formulários, tem tudo regulado pelo CNJ com relação a isso. Eu até apontei, em vários artigos, de como é importante a mediação do cartório nessa fase para que o filho tenha um pai. O pai é importante. Então, assim, esse caso, que inclusive, né, gerou a tese, né, digamos, a minha tese de doutorado que eu estou escrevendo sobre o Filho das Estrelas, da possibilidade de utilizar o cartório, o registro civil, para evitar que se registre o filho sem o nome do pai, né, e que evitar a mãe depois ter que ter uma investigação de paternidade, assim por diante, que é importante para a personalidade, né, daquela criança que tem o pai também, né, e que ele saiba que ele tem o direito de saber quem é o seu pai. Então, esse caso acabou me sensibilizando, fez com que eu me sentisse cada vez mais, tanto como advogado, como professor, porque eu era, né, o professor dessa aluna, e também, né, está, por exemplo, digamos, influenciando o que eu estou escrevendo no doutorado. Que bacana, que linda história, que sensível, emocionante. Muito bonito mesmo. E com essa história emocionante, nós vamos encerrar esse vídeo, esse diálogo, mas com certeza nós estaremos em outros momentos falando com o Dr. Diego sobre outros assuntos que dizem respeito à vida das pessoas, e o que nós mais assim, primamos nesse sentido de buscar a participação dos advogados é justamente mostrar que nós, trabalhando em conjunto, valorizando a atuação de outros profissionais do direito, todo mundo ganha com isso. Seria dos cartórios, dos tabeliões, registradores e mais os advogados, elas vêm em benefício da sociedade, porque quanto mais nós conseguirmos resolver esses problemas das pessoas de forma mais ágil, menos onerosa e com maior facilidade e com maior economia de tempo, todos nós ficaremos satisfeitos com esse novo formato. E mais, as pessoas estão tendo o reconhecimento dos seus direitos e de forma pública. Então, isso traz também o que nós muito falamos da segurança jurídica, que todos precisamos, através dos nossos atos, trazer cada vez mais presente a segurança jurídica que todos nós almejamos. Então, doutor Diego, eu fico muito agradecida por todas as considerações com referência ao acesso à justiça através dos cartórios, através desses encaminhamentos via extrajudicial, que às vezes não é tão sabido das pessoas, e aí às vezes elas acabam demorando para resolver essas questões, quando poderiam resolver de uma forma muito mais ágil. Então, muito obrigada. Obrigado, doutora Joana, pelo convite. Pode contar sempre comigo. As pessoas que estão nos assistindo, pode me adicionar nas minhas redes sociais, né? Inclusive, tem uma série de materiais, né, nas minhas redes sociais. Inclusive, se alguém quiser mais alguma informação, quiser algum material, pode me contatar também pelos meus e-mails, no WhatsApp, que será um prazer, né, dividir informação com as pessoas, que a gente exerce uma função também, né, muito importante de difundir o direito para as pessoas. Exato. Então, mais uma vez, meu grande abraço e todo o nosso carinho. Um abraço, doutora Joana. Tchau. Tchau.